Bom dia, amigas trabalhadoras, amigos trabalhadores. Hoje é um dia de reflexão, 7 de setembro, dia da independência. Até que ponto nós somos independentes? Mas é um dia em que devemos continuar defendendo essa independência, essa soberania, uma pátria livre de fato, que devemos continuar defendendo a democracia. E eu jamais apoiaria uma boa parte dessas pessoas, desses políticos que estão aí no Congresso, que estão tentando fazer um projeto de anistia para defender políticos que inflamaram pessoas simplórias a cometerem atos baderneiros, a destruir o patrimônio público, a causar um prejuízo para quem realmente trabalha e que paga esses prejuízos. Quem que realmente trabalha? As empresas, os empresários que têm uma ideia, têm um capital, pega esse capital, investe numa empresa, para produzir alguma coisa e dar empregos. Para isso, para produzir alguma coisa, ele precisa de trabalhadores. E essas pessoas vão lá e trabalham. E ele paga os direitos trabalhistas, respeita a CLT. Então, quando eu falo em trabalhadoras e trabalhadores, eu sempre penso no empresário correto, que ele pega o capital dele, investe em um negócio porque ele quer ganhar mais, ele quer continuar girando esse capital, aumentando esse capital, ele cria empregos, ele tem lá pessoas trabalhadoras, pessoas que estão trabalhando, ajudando ele nesse negócio, e esse negócio às vezes ajuda uma nação, né? Tem vários ramos de atividade, né, que vai contribuir para o desenvolvimento de uma nação. Então, sempre que eu falo trabalhadoras e trabalhadores, eu penso nas duas partes. Agora, é claro que o trabalhador, ele não tem quase ninguém, ele tem poucas pessoas que realmente representa ele no Congresso, né, que representa a classe trabalhadora no Congresso. Então, algumas pessoas foram inflamadas em 8 de janeiro e elas foram financiadas para chegar até Brasília. Porque eu muitas vezes tive vontade de ir até Brasília e tentar expressar o que eu penso. Porque, afinal de contas, eu sou filha de duas pessoas que não são normal. Minha mãe sempre se indignou, esbravejando contra as injustiças. O meu pai sempre viu isso, mas ele colocou isso numa poesia, fez uma melodia, faz uma música, pega o seu violão, canta, quem está ali ouvindo, quem está ali em volta ouvindo, ele faz isso até hoje. Ele vai ouvir, vai entender a mensagem, né? Para um bom entendedor, duas palavras basta, para ele isso é suficiente. Mas eu vi a minha mãe a vida inteira esbravejando. E eu muitas vezes tive o desejo de chegar até Brasília, mas eu nunca pude. Eu tinha responsabilidades, eu tinha até minha família, tinha o meu trabalho, então, e tem um custo para chegar até lá. Então, essas pessoas foram financiadas, foram inflamadas a chegarem lá, a destruir o patrimônio público por covardes que fugiram e abandonaram essas pessoas. Então, agora, não é justo o Congresso ficar fazendo uma lei de anistia, porque futuramente muitas pessoas que estão apoiando esses políticos que querem fazer essa lei de anistia, para quem incitou uma depredação do patrimônio público, porque quem paga são as pessoas que trabalham, pessoas jurídicas e pessoas físicas, eles fugiram. Então essas pessoas têm que responder sim pelos atos criminosos dela. E eu nem penso sempre, não penso em cadeia. Eu nunca pensei em cadeia. Eu penso que tudo que a pessoa possa restituir financeiramente, ela deve pagar. Então, ela deve pagar todas as despesas que o patrimônio público teve, porque isso aí vai sair dos cofres públicos. E quem paga são as pessoas que trabalham, as pessoas físicas e jurídicas. As pessoas jurídicas normalmente têm os representantes aí no Congresso. As pessoas físicas, que são os trabalhadores e as trabalhadoras, pessoas comuns, têm uma parcela bem menor, que não consegue ter a mesma influência.
Então, hoje é um dia de defender, sim, a nossa independência, a nossa soberania, uma pátria livre e uma democracia. E nós, mulheres, não tem condições da gente continuar defendendo certos políticos que não respeitam a mulher, políticos que aumentaram a idade de aposentadoria da mulher, e do homem permaneceu, não aumentou nem o tempo de contribuição do homem. Uma mulher e um homem para se aposentar por idade, basta ter contribuído 15 anos, mas a mulher que era 60 anos aumentou para 62. A mulher que ficou em casa trabalhando, a pensão do marido foi reduzida em 50%, ou no mínimo 40% se ela não tem nenhum filho. Então, ela teve esse prejuízo com esse governo que estão querendo anistiar pelos crimes que ele cometeu. Eu não acho que ele precisa ser preso, não, mas eu acho que ele tem que pagar financeiramente, ressarcir o Estado de todo o prejuízo causado. Porque eu sempre acreditei que todo crime que pode ser restituído financeiramente não precisaria de prisão. E muitos jovens que cometem um delito simples, ele não precisaria ir para a prisão e se envolver com um crime organizado. Então, é um momento de reflexão, de pensar realmente numa independência, numa soberania, numa democracia. E nós, mulheres, temos essa capacidade, mesmo sendo uma dona de casa, que fica dentro de casa, fazendo várias tarefas, ou da mulher que trabalha fora, que também tem várias responsabilidades. Não tem que ter anistia. Eu ouvi muitas vezes, desde a minha juventude, as pessoas falarem: tem que ter pena de morte, tem que ter pena de morte. E eu sempre falei: gente, a lei não tem pena de morte tão fácil, porque quem faz a lei, na maioria das vezes, são criminosos, de colarinho branco. E eles, em algum momento, essa lei pode ser aplicada para eles. Então, por isso que eles não são rigorosos. Até porque, se tivesse essa pena de morte, normalmente quem ia morrer é o pobre, o preto. Da mesma forma, anistia. Hoje você está apoiando esse político que está lá no Congresso, que está querendo dar anistia para os criminosos de 8 de janeiro. Mas amanhã depois, essa lei vai ser aplicada para um outro político ou para uma outra pessoa que você vai achar que não deveria. Então, cadê a nossa coerência? É defender a independência, a soberania, a pátria livre e a democracia sempre. Se você cometer um crime, você tem que responder por esse crime. Se pode ser restituído, porque a única coisa que não pode ser restituída é quando a pessoa tira a vida de alguém. Tudo que pode ser restituído, então ele tem que responder, no mínimo, financeiramente, por todos os crimes. Então, é a minha reflexão de hoje. Eu não sou uma pessoa normal mesmo, como eu falei, e não vou mais ficar aguentando. E já que eu não posso participar efetivamente dessa defesa da independência e da soberania e da democracia, eu deixo aqui uma mensagem para quem quiser refletir comigo. E um bom domingo para todos nós e que realmente a divindade nos proteja com sabedoria para que nós possamos ter essa democracia que vai refletir, inclusive, na nossa família, o respeito às pessoas, né? Mesmo que elas pensem diferente de nós. Bom domingo aí para a gente e que a divindade nos proteja.